a gente vai conversando e já fala do que interessa. Quem quiser também acompanha depois. A gente sempre começou pontualmente, agora são 8h02. Bom, é isso aí. Bom, Marcelo, bom dia. Espero que a Giovana entre para nos acompanhar também. Bom, parabéns pela aprovação, parabéns pela nota. Todo mundo que também ouvir depois, nos ver depois e estiver aprovado, parabéns. Espero que todo mundo, apesar desse contexto de mudança no meio do semestre, a vida virou de cabeça para baixo, a gente conseguiu se adaptar, todo mundo passou por uma série de mudanças, a gente conseguiu, no aspecto da faculdade, acredito eu, manter as coisas dentro do dado contexto, dentro do melhor possível. Então, missão cumprida, semestre praticamente encerrado. Eu só vou confirmar, para que fique essa informação registrada também, que nós já começamos os preparativos para o exame. Para quem tenha ficado, deixa eu só olhar aqui a data. Na quinta-feira, hoje são 23, quinta-feira 25, serão as provas de segunda chamada para quem perdeu prova. Quem perdeu N1 ou quem perdeu N2 vai fazer segunda chamada na quinta-feira. E na sexta-feira, dia 26, se encerra o prazo de lançamento. Então, o aluno na sexta-feira já sabe se está aprovado ou não. E aí, dia 29, vai ser o dia dos exames. Então, dia 29 vai ser o único dia para que quem ficou de exame realize as provas. Quem ficou de exame, como vai ser a prova? Pessoal, a gente vai ter vocês vão ter um dia para fazer a prova e eu vou ter um dia para lançar só. Então, ainda mais considerando que tem alunos que ficam de exame de 3, 4, nós teremos uma reunião, nós professores possivelmente, mas eu, Guilherme, da minha parte, fazer uma prova com uma questão aberta. Só. E aí vai ter que abranger apenas um ponto do conteúdo, não vai ter jeito, não vou conseguir fazer uma prova. Eu me recuso a fazer objetiva nesse sistema, e se eu fizer uma subjetiva muito abrangente, não vai ser possível de ser feita. Então, eu possivelmente vou fazer uma prova com uma questão subjetiva que aborde um conteúdo que eu achar o mais relevante possível, considerando essa limitação. Giovana, bom dia também, seja bem-vinda. Eu estou falando sobre... Chegou para fazer companhia para você, eu já volto. Fica à vontade, fica à vontade. Estou falando sobre o exame que eventualmente tenha ficado, que vai ser semana que vem, no dia 19. Perdão, no dia 29. Mas, bom, é isso. Parabéns vocês duas, acho que estão aprovadas já. Então, parabéns pela aprovação, parabéns pela conclusão do semestre. Hoje eu só vou indicar para vocês, além de falar, já adiantar esses pontos para quem ficou de exame, como vai ser. Repito, prova semana que vem, dia 29, mesmo sistema à distância. Eu, Guilherme, possivelmente vou fazer apenas uma questão subjetiva que aborde um conteúdo que eu reputar o mais relevante possível. Vocês terão apenas um dia para fazer exame, quem tenha ficado de exame. Mas, bom, para falar para todo mundo, quem está de exame, quem não está de exame, vamos corrigir a prova de vocês, vamos indicar o que eu esperava nas respostas e os erros mais comuns que eu percebi na prova. Então, aqui minha tela, vamos abrir a prova de vocês. Deixa eu só, administrativo, prova. Teve gente que ficou de exame? Então, eu não tenho uma lista geral, assim, com ficaram tantos ou coisa do tipo. Eu presumo que, às vezes, um ou outro acaba perdendo prova ou acontece alguma coisa e acaba ficando. Mas eu não saberia te dizer. Assim, é comum, pelo menos, um ou outro ficar. Pelas razões mais diversas possíveis. Até esquecer, né, de entregar, fazer e não entregar. Sim. Então, teve um aluno que eu fui muito bacana, assim. O aluno não entregou a prova.
E aí eu pedi para a líder de sala falar com o aluno, para que ele entrasse em contato comigo, para que ele me falasse o que aconteceu. O aluno simplesmente mandou um e-mail sem texto, sem nada, com a prova dele. Tipo, eu fiquei sem entender. Falei, o que você quer? Aconteceu alguma coisa extraordinária? Faltou acesso ao AVA? Sim, não tem situações que não tem como a gente resolver. Aí acaba sendo uma pessoa que vai para exame, mas enfim. Espero que todo mundo seja aprovado, espero que todo mundo, acima da aprovação, tenha aprendido os tópicos que nós vimos de direito administrativo. Para esse é o meu maior intuito. Pessoal, essa aqui é a prova de vocês. Questão 3, era proibido errar. Eu acho que teve gente que aqui tirou nota parcial apenas, mas a gente vai chegar lá. Questão 1B, maior incidência de erro de todas. E a 2, teve gente que ficou muito no escuro e teve gente que até nem respondeu a 2. Mas vamos lá, pessoal. Primeira questão. A questão fala de dois amigos, do João e do Mário, e eles estão em determinado contexto em que um empurra, joga o outro na rua durante uma briga. Só que nesse exato momento em que um deles é empurrado na rua, está passando um veículo da administração pública, está passando uma viatura do Corpo de Bombeiros. Essa viatura que está ali naquele exato momento atropela o amigo que é jogado, que é lançado à rua e causa dano a ele, causa danos físicos a ele. Esse é o cenário que está ali mais ou menos no enunciado de vocês. E aí, esse amigo, o Mário, que sofre esse dano porque é atropelado por uma viatura pública, da administração pública, no exercício da função pública, ele ajuiza uma ação de indenização e pede, seu juiz, eu quero que o Estado seja obrigado a me indenizar porque o Estado me causou dano. E a partir desse cenário vem essas duas questões. A primeira, pessoal, a primeira a gente falou isso aqui até vocês enjoarem, tá? Então também era proibido errar a A. Qual teoria fundamenta a responsabilidade civil objetiva do Estado no ordenamento jurídico brasileiro? Assim, e teve muita gente que não escreveu. Então, aqui, do risco administrativo. O objetivo, né, professor? Não, porque a responsabilidade civil objetiva, ela já está evidente, eu já disse isso para você. Eu quero saber qual o fundamento dela ser objetiva. Por que ela é objetiva e não é subjetiva? Então, quem tirou aqui o 750 tem que ter colocado essa palavrinha mágica aqui, risco administrativo. Coloquei. Eu tirei 4.000, né, então. Ai, que maravilhoso! Parabéns! Então, você acertou. Nossa, mas essa deu trabalho, professor. Não foi simplesinha, não. Tive que embasar no artigo 6º. Então, e essa aqui, eu acho que é só a situação de você coordenar as ideias. Você saber que existe uma teoria que eu tiro da Constituição e que, de acordo com essa teoria, a responsabilidade civil vai ser objetiva. Aqui, voltando. Essa aqui é basicamente isso aqui, pessoal. Tinha que estar escrito. Qual a teoria? Teoria do risco administrativo. Da onde eu tiro essa teoria? Do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. E aí eu pergunto, e essa pergunta aqui já vai me induzir a resposta da B. Eu pergunto, essa teoria admite oposição de alguma excludente de responsabilidade? E aí vocês têm que me falar que sim. Conforme e do risco administrativo. Deixa eu até complementar a primeira parte. Para a configuração. Deixa eu dar um zoom para vocês verem. Fato.
resposta da minha foi bem grande, professor. Eu achei até um aleph para colocar. Se você consegue uma resposta grande, não se perder e abordar os pontos necessários, tá tudo certo. Ah, e eu falei sobre a excludente também, professor. Então, e aqui Depois era necessário falar. Eu falei da excludente, do nexo de causalidade, culpa exclusiva da vítima. São as três teorias, as três possibilidades, né? Eu coloquei aqui. Excluiu. Isso que a Giovana falou, caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou ainda culpa exclusiva de terceiro, que foi o caso aí, né? As três hipóteses. Eu levei 3 dias fazendo essa prova. Mas valeu a pena, né? Deu resultado. Olha que maravilha, você tirou 4.000. Tive civil também, obrigações. Parabéns, que massa. Fui bem também. Trabalhista, acho que as matérias que eu mais gosto, eu tirei nota boa. Dei nota máxima. É legal terminar o semestre. É bom. Com eu boas detesto, notas. odeio. O meu histórico escolar vai com menos de 10 no meu histórico, a média. Então, até hoje, acho que eu só, em 3 anos, acho que eu só fui uma vez com 9. Não gosto, não. Eu tenho, no meu histórico da graduação, eu tenho 2 matérias que eu fiz exame que tem 5 no meu histórico. Aí eu olho assim, fico droga. Administrativa era uma DP que eu tinha, a outra também de... eu nem sei. O do professor Ademilson lá, só que acho que não é da turma agora do quinto, mas ele dá peça processual, sabe? Estágio. Sim, ele faz o estágio dele ainda. Eu tinha a DP dele. Nossa. Até agora eu não tenho nenhuma DP, graças a Deus. Giovana, graças a Deus, vai continuar assim, amém. Deus, vai estar tudo certo. Você tem muito, assim, jeito de... Pessoal, vocês estão se ouvindo bem? Problema. Eu tô ouvindo bem o senhor, professor. Eu tô com chiado bem. Melhorou ou tá a mesma coisa? Eu acho que tava mal conectado, talvez, seu fone, não sei. Era o fone, então. Resolveu. Pronto. Bom, pessoal, voltando aqui. Vocês tinham que falar qual era a teoria e quais são as excludentes. Sim, ela admite excludentes e quais são. E aí, a B já usava esse raciocínio para você falar. Nessa hipótese, eu vou ter alguma dessas excludentes? Nessa hipótese, o Estado deve responder? E aí, pessoal, vocês têm que saber, e isso aqui eu acho que foi um ponto que faltou para muitos alunos, para muitas alunas, que era sacar que o enunciado descreve uma situação de culpa exclusiva de terceiro. Porque foi o Estado que causa a situação. Se tivesse passando ali, em vez de uma viatura do Corpo de Bombeiros, o meu carro, o seu carro, você seria responsabilizado por aquilo? Não. Quem causou o dano não foi o Estado. Quem causou o dano foi o amigo, foi o João. O João, quando empurra o Mário, ele causa o dano. Então não é o Estado. Nessa hipótese, portanto, eu quebro o nexo de causalidade. Porque lembra, meu raciocínio do nexo de causalidade, ele vai ser, esse dano ocorreu exclusivamente em razão do fato administrativo, ali poderia não estar a administração pública, ali poderia estar um particular. Então, eu não tenho esse liame, eu não tenho esse vínculo que justifica o nexo de causalidade. Então, nessa hipótese, o Estado não responde porque a ação do João que se esteja diante da excludente e
culpa exclusiva de terceiro. Professor, eu tinha... Ah, tá. Foi mal. Não, pode falar. Não, mas para terminar de escrever. Eu tinha ido por esse raciocínio, perfeito. Só que assim, eu decidi colocar aqui sim, pelo fato é que eu li alguma coisa nos slides lá que falava justamente sobre isso, responsabilidade civil do Estado. Eu não sei onde ele está aqui no meio dessa bagunça do meu note, mas assim, ele fala. Enfim, eu entendi perfeitamente o raciocínio. Deixa eu lembrar, eu não consigo lembrar o meu raciocínio na prova, mas foi mais ou menos isso. Tem um slide com os exemplos. Momento, entendeu? Pelo fato da viatura estar passando ali naquele momento, por mais que não tenha sido ele, mas foi a viatura que causou o dano efetivo à pessoa. Não? Mas quem é responsável pelo dano é quem empurra. O carinha foi o amigo, foi o João, o fulano. Então, não a administração pública, porque nessa hipótese eu tenho a situação da culpa exclusiva de terceiro. Esse aqui. Obrigada, professor. Esse aqui, negócio. Eu imagino. Então, é esse aqui, possivelmente. E aqui tinha até exemplos aqui, ó. Que Talvez isso aqui tenha te confundido. Eu me confundi. Justo. O raciocínio ali não... Claro, justo. Tá, mas fica até bom que depois, quando eu for me apresentar, eu... Separar, não tô falando do slide, tô falando do meu raciocínio na hora de separar uma coisa da outra. Acabei Não, mas imagina, se você se sentiu confuso, é porque é uma coisa que eu tenho que pensar melhor até, talvez. Mas essa é a situação. Por exemplo, se eu me jogar agora do viaduto da Ceará e estiver passando um carro de polícia ali, o Estado responde? E quando eu caio no chão, o carro da polícia me atropela. O Estado não responde, porque aí é culpa exclusiva da vítima. Eu faço isso. Então, se você está ali trafegando, se é uma viatura da polícia, se é uma viatura do Corpo de Bombeiros, se é um carro da FUNAI, eu não consigo imputar a pessoa que está ali dirigindo a responsabilidade pelo dano. Nessa hipótese, se eu me jogo, culpa exclusiva da vítima. Se alguém me joga, culpa exclusiva do terceiro. Se é algum evento da natureza extraordinário, imprevisível, aí eu posso falar em caso fortuito ou força maior. Mas essa aqui, o padrão esperado era que o Estado não vai responder. Eu achava que era pegadinha. Tá muito fácil falar que não. Não, mas a ideia era fazer vocês raciocinarem. Qual a teoria? A teoria é essa. Quais são os excludentes? Os excludentes são essas. E aqui, tem uma? Aí você, sim, tem um excludente. Não era uma Dessa vez não foi pegadinha. Dessa vez não foi. Professor, que essa daí era uma excludente. Por isso que eu não me confundi. Por isso que eu não falei que sim, ou que pensei que em pegadinha, porque tá já na cara que é uma excludente. E em cima falou de 3 excludentes, é uma sequência, falei, todos apontados. E essa aqui, pessoal, eu acho que assim, 90% da sala errou. Sei lá, de 80 a 90. Foi a que a maioria das pessoas colocou que o Estado responderia. Eu coloquei justamente pensando que, nossa, o Estado é o figurão, nananã, tem sim culpa. Tem que responder, então. E aí o Estado ele não pode ser o responsável universal sempre. Se eu não pudesse te afastar a responsabilidade do Estado nessa hipótese, eu estaria diante da teoria do risco integral, que não admite excludente que quebra o nexo de causalidade. E não estaria diante da teoria do risco administrativo. Mas sempre que você vê esses exemplos, culpa exclusiva de terceiro, tá? Eu achei que todo mundo ia acertar. Essa aqui o pessoal errou. O caso fortuito e força maior, o Estado não responde. O Estado tira o dele da reta. Porque tem slide do senhor que fala que aonde há qualquer um desses 3 excludentes, o Estado se exime da culpa. A dificuldade de colocar o Estado na responsabilidade civil é muito grande. Então nessa beleza. Não, e aí eu acho que a maioria teve dificuldade em fazer esse raciocínio, mas de acordo com o caso denunciado. Então, aqui muita gente acertou a A, ok. Teve gente que não deu resposta completa, e aí não tirou 750.
Aqui eu dei bastante 600, dei bastante 500. Eu não sei. Tem nota? Não, né? Só tem você só corrigiu, né? Então, mas esse que é um ponto importante também da gente conversar hoje. Quem tiver interesse, se for o caso, inclusive, Marcelo, me manda um e-mail, que aí no e-mail eu te respondo questão por questão o que eu pontuei. Isso é legal. Trabalho para você, eu gostaria. Não, para mim é melhor assim. Nas avaliações passadas, o que eu fazia? Eu comentava todas as questões de todo mundo. Só que não estava funcionando. E eu tive só sábado para fazer isso, então seria impossível. Então a gente vai fazer diferente agora. Foi até bom você ter comentado que eu tinha esquecido de falar. Quem tiver interesse, você, Jonas, tirou 4.000, não tem nada que comentar, tá tudo certo. Quem não tirou, só me manda o e-mail que eu vou apontando o porquê que a nota não está completa. E se for o caso, a gente discute até a eventual revisão da nota de vocês. Mas isso que eu esperava. A que o senhor colocou 1.500 pontos, a do Hamed, essa foi uma confusão. Eu coloquei até meu marido para pensar, minhas filhas, todo mundo. Essa foi, eu vou te contar. Essa aqui era legal. Então, essa aqui é minha favorita. Essa aqui eu gosto. Coloquei a família toda pensando. E essa aqui, qual que é o lance dela? Isso aqui eu comentei muito por cima das aulas. Isso aqui não foi um objeto de explicação específica. Só que naquele vídeo que eu fiz para vocês sobre a prova, eu falei, pessoal, olhem no AVA de vocês. Teve gente que me mandou e-mail, mandou WhatsApp, professor, pelo amor de Deus, a gente nunca viu isso aqui, como que eu vou responder? E agora, me socorre. O que eu falei? Pelo amor de Deus, mas eu acho que não foi nessa questão, não. Não. Não tinha fundamentado. E aí, não foi você, não. E aí... O que acontece, pessoal? Isso aqui, primeiro, vocês têm que fazer uma pesquisazinha para entender em que hipóteses o Estado responde em relação a presos. Só que, em vez de fazer uma pesquisa no Google, se perder, ficar confuso, não saber o que pensar, se vocês tivessem vindo, já deixei aberto aqui, no AVA de vocês, no encontro 14, olha aqui o que tem. Um negócio responsabilidade civil do Estado em caso de suicídio de preso. Tá aqui no material que eu coloquei para vocês. Só que eu li justamente isso daí. Eu tô até abrindo aqui a minha coisa da pontuação do AVA para ver qual foi a minha nota, que eu já não lembro. O senhor tem a minha nota aí? Ou não? Tenho, deixa eu só... Enfim. Deixa eu só abrir ela aqui em outra tela para não ficar de todo mundo. Tá, eu fiquei bem na dúvida na hora de responder, porque você falou assim, a resposta não vai estar exatamente bonitinha ali, vocês vão ter que pensar um pouco, vão ter que procurar. E eu falei, bom, eu respondi com base no que estava ali no AVA, mas... eu respondi, nossa, uma resposta imensa, porque o Estado não foi totalmente omisso, ele só permaneceu sem modificar nada, porque ele forneceu psicólogo, ele forneceu médico, então ele não teve uma omissão, né? Então essa foi a dificuldade. Quando falou que o Estado forneceu esses médicos e esses psicólogos, eu falei, então ele não foi omisso. Não foi, e aí? Ele não foi omisso quanto ao não respeito à individualidade em relação à religião do outro. Eu acho que ele foi omisso nesse sentido. O crucial, o principal, ele não fez, entendeu? Que era respeitar o mínimo ali, a religião do carinha, a média. Eu coloquei que foi que ele não fez nada, né? Ele deveria ter agido, né? Ele não teve ação. Aí eu coloquei o inciso 5º. Eu também. Coloquei também a LEP 41. Menino, também não é muito CDF, meu. Essa LEP 41 é que fala dos presídios, né? Da responsabilidade civil dos agentes que tomam conta dos presídios. Eles têm que tomar ações. E a Constituição fala do direito à religião, né? Então, está bem no dever do Estado de salvaguardar as pessoas que estão dos presos, né? Estão em estabelecimentos. Isso é uma situação hipotética, ok, mas aí fica o questionamento. Existe, então, esse cuidado do Estado, obrigação do Estado, em caso concreto, tá? Existem presos que têm essas particularidades. Que eu pensei, o cara já está preso, o Estado está pouco se lixando para ele. Mas não, isso acontece, sim, eles tem que respeitar essas particularidades. Olha, isso aqui é triste, essa questão, porque ela é baseada numa situação real, que eu vi acontecer aqui no Presídio Federal de Campo Grande.
E o cara, ele tinha já outras doenças pré-existentes, ele começou a fazer greve de fome, não foi bem assim. Mas, de fato, era um professante da fé muçulmana, ele começou a ter uma série de problemas, ele parou de comer, ele ficou assim, só que ele foi morrendo aos poucos, foi um negócio bem, bem pesado, bem triste. E aí a família dele começou a estudar a possibilidade de ajuizar uma ação contra o Estado, contra a União. Porque o indivíduo, ele se matou, ele por meio de greve de fome, dentro do estabelecimento prisional, em que todo dia todo mundo via que ele estava morrendo de pouco em pouco, e o Estado, mesmo tendo o dever de zelar por essa pessoa, e a Constituição, inclusive, fala em integridade física e psíquica das pessoas presas, o Estado nada fez. Então, esse é o casinho que eu vi acontecer, muito triste, só que ali o link que aparece para vocês, ele não traz uma situação específica, deixa eu até achar aqui. Mas, ó, tá aqui, que é a posição do STF. E assim, só para te dar uma resposta mais completa, isso sim acontece com alguma frequência. Isso não é nada raro. Então, não é nada raro de acontecer, é relativamente comum. O que é raro de se ver é o cuidado do Estado. Porque, como você disse, na vida prática, se você está no estabelecimento, ainda mais no estabelecimento que é estadual, não tem gente, não tem lugar para você deitar. As pessoas têm que se revezar para ver quem vai dormir, quem vai ficar acordado, em que você vai ter 20 indivíduos dividindo o mesmo vaso sanitário. Então, se você está com depressão, foda-se. Eu vou cagar para você, não vou, Estado, não vou me incomodar com isso. Eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho estrutura para isso. Mas qual que é a questão? O Estado, ao assim agir, ele age de maneira ilícita, ele age descumprindo o dever constitucional dele de garantir a integridade, e aqui está o termo adequado da Constituição, física e moral das pessoas presas. Então, quando o Estado ele não provê essa assistência necessária para a pessoa que ele já sabia que se encontrava num contexto de fragilidade psíquica, doente, então o que aí entende a doutrina e o STF? O Estado ele tem uma omissão, e uma omissão que justifica a sua responsabilização. Então, a ideia que você escreveu também, Giovana, a ideia de que o Estado ele se mantém sem fazer nada, ele não toma uma ação de modo a evitar que o nosso amigo do exemplo, nosso preso do exemplo, se mate, o Estado ele foi omisso, o Estado ele age de maneira a justificar a sua responsabilização. E aí, esse aqui é o julgado do STF que eu queria que para mim era o paradigma que vocês deveriam, o ponto assim, de fundamentação. Quem não falou de julgado do STF não tem problema nenhum, tá? Eu só esperava a resposta adequada com fundamento adequado. Olha, o Estado tem o dever de garantir essa integridade dos presos. Se o Estado olha para o preso que está nessa condição e não tem condições de impedir que ele tire a própria vida, o Estado ele foi omisso e, portanto, preenche os requisitos para que ele seja responsabilizado. O que é que isso por que eu trouxe essa questão e por que ela deixa o aluno, às vezes, e até a gente pode discutir se isso é certo ou se isso é errado, é que quando eu explico isso em sala de aula, geralmente, o aluno fica, mas professor, ele se matou. Mas como assim? Ele tirou a própria vida? Será que realmente existe responsabilização? Será que não seria culpa exclusiva da própria vítima? Porque na situação que eu poderia trazer para vocês, de que um agente penitenciário mata um preso, ou que um preso mata outro preso, fica mais claro de ver. O agente penitenciário, então, nem se fala, né? É o Estado agindo para matar alguém. Quando o preso mata outro preso, que também é muito comum, você fala, o Estado falhou no dever realmente de garantir a segurança da pessoa que está clausurada. Agora, quando a própria pessoa que tira a sua própria vida, você fica, putz, e agora? É a própria pessoa que cometeu o suicídio. Então, o que a gente tem? Em específico, eu não tinha dúvida justamente por causa da questão do não respeito à religião. Foi a primeira coisa que eu vi. Falei, putz, mas tudo bem, o cara tá lá, todo ferrado, tá preso, ok. Mas o mínimo que deveria, ao meu ver, deveria ter sido respeitado, e não foi a questão da religião, que foi que ensejou o suicídio do camarada. Se não fosse isso, talvez, né? Por outras situações, sim, mas por essa em específica, nada teria acontecido. Eu acho, não sei. Então, mas e essa é uma questão polêmica mesmo. Essa questão, o professor, fez eu estudar sobre a responsabilidade objetiva, subjetiva,
a excludentes. Nossa, fez eu estudar muitas situações que eu nem tinha visto no período de aula. Então, e essa questão eu acho legal por conta disso, e porque ela também é polêmica. E primeiro você tem uma coisa atípica aqui, que é a responsabilidade civil do Estado por omissão. Geralmente a gente dá muito exemplo sobre atos comissivos do Estado. Aqui a gente já inverte a chave. Aqui eu já estou falando uma responsabilidade por omissão. E aí vem todo esse contexto do que é a prisão, qual a responsabilidade civil do Estado em relação às pessoas que estão ali presas. Então, tudo isso entra em cena. Esse julgado do STF, que está no material de vocês, eu acho que pouquíssima gente, alguns trouxeram, mas poucos trouxeram, o STF ele faz uma ressalva. O que o STF diz quando o preso se suicida? Se o preso se suicida do nada, sem que o Estado tivesse condições de saber e de agir preventivamente, evitando a morte, o Estado não precisaria responder. Aí eu teria excludente de culpa exclusiva do terceiro. Agora, sempre que o Estado souber da situação do indivíduo, souber da situação de fragilidade, de possibilidade do efeito do resultado morte, e o Estado não age de maneira adequada, porque no caso eu falo que o Hamed está com depressão grave, diagnosticada, isso perdura por meses, e o Estado não toma nenhuma medida efetiva no sentido de fazer cessar essa condição, de dar um tratamento médico adequado, de internar o cara numa clínica que seja, de modo a impedir que ele tire a própria vida. Então, o STF faz essa distinção. Se a pessoa dá evidências de que o resultado morte pode acontecer e o Estado nada faz, o Estado é responsável. Agora, se o indivíduo não apresenta nenhum indício, nenhuma inclinação ao suicídio, e do nada ele é achado morto, aí o STF diz, não, nessa hipótese a gente vai aplicar a excludente, o Estado, portanto, não vai responder. Então, tá aqui, pessoal, depois se vocês quiserem dar uma olhada, sei lá, para fins de aprendizagem, mesmo de curiosidade. Eu li isso aí de trás para frente, professor. Sei cada palavra aí já. Eu gosto desse material porque ele é muito didático. E tá aqui, marido falou que eu acordava gritando lá, STF, inciso 5º. Excludente, não é excludente. Debatendo comigo mesma, porque quando se trata de um estudo de caso, eu gosto de debater como se fosse real, né? Eu fico falando as possibilidades, mas se acontecer isso, por quê? E o legal é vocês conseguirem ler o texto, ver o que está no artigo, na lei, e fazer isso se aplicar no fato, no exemplo, no caso. Se aplica, não aplica, como é que aplica? Quais as consequências disso? Então, essa questão, quando eu fiz a prova, para mim era a questão que mais demandaria de vocês. Essa questão bastante gente acertou, tá? Esse raciocínio que eu disse, de vocês por responsabilidade do Estado pelo preso, o Estado descumprir e eu ter o efeito danoso, eu tenho ali os meus requisitos para que o Estado seja responsabilizado. Era isso que eu esperava. E, Marcela, voltando aqui, eu vi aqui a minha relação de notas, você tirou 3.250. Nossa, eu errei. Professor, eu tirei 5? Como assim? Como assim? Eu tava olhando aqui e vi que eu tirei 5.000. Você tirou 1.000 na prova passada, Giovana? Eu sempre tiro nota máxima do senhor. Então você tirou 5.000 total. Deve ser as duas provas somadas já. A anterior e essa. Eu acho que parece para vocês só o global. Essa última o senhor consegue ver? Deixa eu abrir aqui na minha outra tela. Eu tô apertando para ver. Da Silva de Queiroz, 4.000 pontos. Então teve foi você. A última do senhor deve ter tirado 1.000, então. Na primeira, possivelmente. Mas a maioria tirou acima de 2.000, 2.500. Então, quem tirou, ainda que tenha tirado 500 da prova passada, tá ok. Acho que deve. Vocês devem estar quase todos aprovados. E a maioria tirar 4.000, professor? Oi? Não, 4.000. Tem 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 4 mil. Um universo de, sei lá, 30 e poucos vocês são. Então, mas tem alguns reprovados, sim. Tem alguns que nem tirando 2.000, nem tirando 1.000 na prova passada, conseguem as notas. Vai ter um pessoal de exame. Olha, nesse retorno aí, eu achei, assim, administrativa a matéria a mais fácil, assim. Mesmo que tenha bastante teoria, tem bastante... É legal. Mas ela é leve. Marcela, eu não achei fácil. Eu achei só gostoso de estudar, sabe? De buscar. Não, a administrativa é legal. Assim, literalmente, você vê que você desenha, você volta no assunto, você na sua explanação é tranquilo, vai, você volta e fala de novo e não tem, assim, tem gente que tem o traquejo ali, sabe, de explicar. Eu achei de todas as matérias, essa sua a mais de boa. Tem coisa que eu li que eu nunca vou esquecer, entendeu? Pela maneira como você explicou. Poxa, eu fico feliz. O objetivo é esse. A gente aprendeu muito mesmo. Poxa, eu fico feliz. Eu tirei saudade. Quem não gostava da matéria. Não conheci vocês, mas eu senti saudade da sala, das aulas. Enfim. Poxa, legal. Pessoal, é 2. E o meu aba, mas não vai para eu ver esse trabalho último que o senhor pediu, que a Marcela até ajudou na petição, me explicando como fazia, aquela também eu nunca mais vou esquecer, agora eu aprendi. Aquilo é legal de fazer, aquilo eu acho que agrega bastante. Aquilo é legal. Aquilo ali eu faço questão de passar. Foi marcante para mim. Foi marcante. Eu até postei no Instagram, falei, gente, eu fui usada como exemplo, que legal. Foi muito marcante. Enfim, vamos lá, desculpa. Poxa, legal. Imagina, gente. Imagina, é um prazer. Bom, essa aqui era 2, então se a gente tiver que colocar uma resposta, sim, o Estado. Dever de responsabilidade. Abre minha loja. E a 3 é muito legal, que é o poder de polícia, que foi a última aula, professor. Essa foi facinho. Então, essa era dada. E teve gente que conseguiu ainda não responder ela inteira. Tem até um vídeo no YouTube que foi o que eu usei para responder, mas, nossa, ela desenha o negócio. E ainda até foi o que eu falei. É o mesmo, coincidentemente, eu não tinha visto esse vídeo lá nas suas. Eu assisti as aulas, tá? Mas eu não me lembrava desse vídeo em específico. Daí eu explico, né? Procurei no YouTube para resumir bonitinha na prova ali, de repente falei, gente, mas é o mesmo. Aí fui lá na sua matéria, olhei de novo, tal, tinha o vídeo lá, falei, gente, é o mesmo vídeo. E é aquilo, né? Não tem muito que não é o que. Enfim, não tem muito mistério. Tá desenhado, resumidíssimo. Depois que você entende como funciona, eu acho que vai bem, vai bem. Ainda mais se vocês, que eu acho que foi feliz isso, mas todo mundo já tinha visto responsabilidade civil normal do Código Civil. Então, acho que fica mais tranquilo também de entender. Também. Gente, cadê esse negócio? Vou pegar esse julgado do STF aqui, esse trecho, para a gente fundamentar.
Aí que o julgado do STF que realmente fala que ainda que na hipótese de suicídio, então era essa a resposta da 2. Vocês duas acertaram, espero que todo mundo que eventualmente veja depois também tenha acertado. Eu repito, o maior índice de erro foi essa aqui. Pessoal, a 3 era uma questão dada. A 3 era tipo, sei lá, olhar que tá aqui, olhar os slides e copiar. Ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia, sanção de polícia e ainda explicar o que é essas coisas. Foi o que eu fiz, professor. Sim, o que acontece, pessoal? Teve gente que eu não sei se foi na pressa, que eu não sei por que sei lá, isso aconteceu, porque, ó, perceba que eu peço para vocês, defina o que é poder de polícia e, além disso, descreva o seu ciclo. Se você só me define o que é poder de polícia, quantos pontos você vai tirar? 500, metade da questão. Eu te fiz 2 perguntas, você tinha que me trazer 2 respostas. Então, a primeira resposta. Então, não precisaria, isso aí eu até conversei com a Marcela, eu não precisaria necessariamente trazer o artigo 78 do CTN, porque eu posso trazer perfeitamente uma construção doutrinária a respeito, sem problema nenhum. Eu tenho construção doutrinária que vai me falar o que é o poder de polícia dentro do poder administrativo, que não tem absolutamente nada a ver com polícia judiciária, nem com polícia militar. Teve aluno que escreveu que poder de polícia era o poder da polícia civil, por exemplo, da polícia militar. Zero. É exatamente o que eu mais reforcei, não confundam. São coisas diferentes, porque o poder de polícia, ele vai regular atividades lícitas, e a polícia civil, militar, e federal também, judiciária, civil e federal, e militar, elas vão tratar com questões ilícitas, com crimes. Então, são coisas diferentes. Mas para a gente ficar num conceito legal, conforme definido no artigo 78 do CEPA. Na dúvida, eu coloquei o conceito doutrinário e também o que está na lei. Perfeito. E o conceito doutrinário eu achei vários. Tem Tartucci. Tem bastante, sim. Odete. Então, esse é o conceito que está na lei, é um conceito que vai disciplinar um direito, interesse ou liberdade em razão do interesse público. Sabe o que me deixou em dúvida, professor? Sabe que eu fiquei em dúvida nessa questão, professor, na hora de responder? Foi a questão de se eu deveria falar com as minhas palavras ou se eu citaria. E aí, para mim citar, eu tive que pesquisar como que eu faço a citação correta. Giovana, eu fiz a mesma coisa que você. E aí foi a questão do vídeo. Eu ver, falei, gente, mas já tá desenhado no vídeo. Será que se eu citar com as palavras, lógico, mudando algumas palavrinhas, eu vou estar plagiando mesmo assim? Mas foi o mesmo raciocínio, de ler e entender com as minhas palavras. Então, eu sempre dou preferência a vocês colocarem com as suas próprias palavras. Eu fiz exatamente esse raciocínio. Tanto que, no final das contas, eu até esqueci. Eu li, escrevi no papel, igual eu falei para ele, eu fui imprimir o papel da prova, porque para mim era... Eu expliquei toda a questão, né? Que para mim é melhor, né? Coloquei o bendito artigo para não esquecer que, não vou só falar com as minhas palavras, eu tenho que fundamentar, né? Eu não inventei isso aqui. E aonde na prova mesmo, na hora de digitar, eu só escrevi o que eu entendi e esqueci do negócio. Mas ele muito bonzinho, aceitou mesmo assim. Não, mas não é nem por ser bonzinho, não. É porque realmente
se você está me falando o que é esperado, tem assuntos que você, se você não citar a lei, por exemplo, sim, que é porque não é fundamentação, impossível. Né? Sim. Agora, em questões que envolvem muito doutrina, agora fica a dica para vocês, tá? A prova de OAB, prova aberta, vocês têm que citar todas as leis que vocês conseguirem e não conseguirem, tá? O padrão de correção deles é baseado nos artigos que vocês citam. Então, se você tem 5 artigos que falam sobre o assunto, você vai citar 6. Você vai até enfiar mais um ali no meio para garantir. Mas a minha prova eu não vejo tanto sentido nisso. Vocês viram como eu respondi? Eu copiei os slides. Quem fez isso tirou 1000. Quem esqueceu de trazer o que é o ciclo de polícia, isso aqui a gente abordou bastante em aula, a gente deu exemplo, citou o exemplo do que é dirigir, o que é ter CNH, deu exemplo de quem tem um comércio, quem tem uma empresa, tem um alvará do município, estar sujeito a fiscalizações de vigilância sanitária, a vigilância sanitária poder ir no seu comércio e apreender produtos, lacrar o estabelecimento, aplicação de penalidades dessa natureza sempre administrativa, como se dão, e que todas elas vão se relacionar ao exercício do poder de polícia. E repito, isso aqui não tem nada a ver com polícia judiciária, nem com polícia militar. A polícia judiciária, que é civil e federal, investigam fatos. Polícia militar tem a função de realizar o patrulhamento ostensivo, evitando crimes também. Oi, Giovana. Né? Isso que o senhor fez de colar e copiar não pode, porque na prova é plágio, né? Quem faz isso. É isso que eu e a Marcela tava falando, que a nossa dificuldade foi essa. A gente sabia a questão, mas aí a gente tinha que... Da onde a gente tirou isso? A gente pode tirar do nada, entendeu? Então, aqui... Também não pode colar e copiar do senhor, porque senão estão plagiando sua prova. Então, mas se você conseguir me dar coerência porque você está copiando e colando, e for o nosso material que eu fiz, eu tolero, eu não te taxaria como plágio. O que acontece que me incomoda e eu acabo zerando? É você me vir com uma resposta que começa sem nem pé nem cabeça, assim. Tipo, isso me deixa muito incomodado. Começa assim, resposta. Este artigo falará sobre... Tipo, poxa, você foi no Jus Navigante, copiou e colou um artigo e nem para deixar ele coerente com a resposta que você vai dar, se você faz isso, não coloca a sua fonte, isso é plágio, isso é zero para a questão. Ou às vezes uma resposta muito rebuscada, que eu sei, poxa, não foi você que escreveu isso. Aí eu pego a resposta do aluno, eu dou Ctrl+C, vou lá no Google, dou Ctrl+V e aparece o artigo do Conjur da Vida. Poxa, também não pode. Com o nosso material, como é que vocês têm para estudar? Se vocês conseguem pegar o que está ali e dar a coerência, adequar o que está pedindo na questão, eu não implico, não. Agora, se você copiar texto de internet, eu já... Eu tive que colocar com as minhas palavras, igual a Marcela falou, eu tive que colocar em ordem de polícia, eu tive que entender isso e colocar que é o ideal. Que era como eu estivesse falando. Que é o ideal. Porque eu falei, senão eu vou estar plagiando. Eu posso copiar e colar porque fui eu que fiz, então dá na mesma do que eu falar com as minhas próprias palavras. Mas quando vocês pegam do material, eu de verdade, se vocês deixam coerente, eu não me importo, não. Para mim não seria uma questão. Semestre, hein, professor, então. Então, talvez a gente se veja ainda, porque vocês têm que ver outra parte administrativa. Então, pode ser que a gente volte a se encontrar. Pessoal, essa é a prova de vocês. Nossa. Acabou, né, nossas questões. Agora acabou nossas questões, né? Quais questões? Como assim? Da prova? Essas questões. Da prova. Acabou. Sim, é a última, né? Acabou a prova. Era essa a prova. 3 questões e aí a gente tinha alguns desdobramentos, né? Eu acho que foi uma prova mais leve do que a prova passada. A primeira prova com os casinhos lá de servidor, eu acho que tinha que
de pensar um pouco mais. E acho que as notas até agora foram um pouco mais altas, se eu não estou enganado. Sério, professor. Eu acho que a Então, primeira prova foi manteiga com pão. Tirei eu 1000. achei. Agora essa. Fala, Marcela. Então, Eu achei mais difícil a primeira, até que eu tirei 550. Não chegar, né? Não, mas eu achei fácil demais. Nossa Senhora. não, a primeira eu senti que a turma teve mais dificuldade. E tinha 4 casos, né? 4 casos eram ali da mesma família, mas eles eram 4 casos independentes, assim. Então você tinha que parar, entender cada um, embora quase todos ali tivessem respostas parecidas, mas não sei. Pô, fico feliz eu que gostei vocês demais. aprenderam todos os assuntos. Eu gostei demais porque eu gosto de estudo de caso, professor, é isso. Eu adoro questão aberta. Eu também, adoro por falar, mim, pesquisar. não, eu gosto de prova, assim. Por mim, as questões objetivas de prova eu reduziria bastante, mas a gente segue o padrão. Acho que na segunda fase da OAB eu passo, na primeira não. Não, passa nas duas, para com isso, Giovana. Marca X, meu Deus do céu, é certo ou errado o trem? Passa nas duas, passa nas duas. Né? Tem que acertar metade. Eu faço cursinho no Mandetta, eu fico doida. Maria, gente. Você faz cursinho do que, Giovana? Eu fiz pro TRF, terceira região, e tem 3 anos de português. Ai, professor que legal. Gessé. Adoro, porque português é a base do entendimento. Você resolver umas questões dessas que o professor coloca. Olha, você tem que ter português que eu vou te contar. Afiado, né? Senão você não entende, né? Senão você não faz as conjunções certas. É muito importante. Qualquer questão aberta, se você fizer bem o português, souber bem ali, nossa, fica muito fácil. Verdade. Já tem 2 anos, desde que eu comecei a faculdade. Foi até uma professora. Nossa, no primeiro ano, a Maísa, conhece? Você comentou, a Maísa, conheço. Isso. Ela fez uma peça. Ela mandou a gente escrever, igual o senhor aí, uma questão aberta sobre um caso. Menino do céu, dando sangue. Mas tinha tanto vermelho que eu falei, professora, vamos conversar. Depois disso, eu nunca mais parei de fazer português no Mandetta. Foi muito bom. TRF, cheguei perto de passar, mas não passei, né? Não fui chamada ainda. Mas quem sabe? Poxa, tomara, dedos cruzados. Aham. Bom, pessoal, da minha parte, a missão de hoje cumprida. Parabéns mais uma vez pela aprovação. Eu sei que as férias esse semestre vão ser bem diferentes, né? A vida toda está bem diferente, mas aproveitem esse período de descanso. Vamos ver como tudo vai ser no semestre que vem. Acho que a gente deve voltar no começo de agosto, possivelmente. Então, a gente tem aí julho inteiro de descanso, né? Como eu disse, quem ficou de exame semana que vem, exame, vou cobrar um ponto específico, que eu vou ter que sortear o conteúdo do semestre, e vai ser apenas um dia de prova. Vai ser puxado para quem ficou, mas espero que dê tudo certo, espero ver todo mundo aprovado e tranquilo. Bom, foi um prazer, pessoal. Obrigado pelo semestre, apesar da confusão toda. Acho que ninguém esperava que as coisas mudassem tanto dessa forma, e a gente parar e se adaptar e começar até a engrenar com as aulas online e tudo mais. Mas eu estava falando mais cedo para Marcela e Giovana, eu acho que dado o contexto a gente conseguiu desenvolver um trabalho assim melhor possível dentro dessa realidade. Assim, eu não estou encerrando o semestre, tipo, nossa, que semestre ruim, não consegui aproveitar nada, os alunos não conseguiram aprender. Não, eu acho que a gente, no começo, teve muita resistência de muita gente, mas as coisas começaram a fluir e eu acho que a gente está assim, com a missão cumprida com louvor, de maneira adequada, sem problemas. Então, estou satisfeito com esse semestre que se encerra agora. Para vocês se encerra, eu ainda vou ficar mais essas semanas fazendo provas e exames, segundas chamadas, mas em julho acho que todo mundo consegue descansar, recarregar as energias para semestre que vem voltar com a pilha toda, espero.
Bom, gente, foi um prazer. Mais uma vitória, né, professor? Porque agora, nesses tempos, uma por dia. Todo dia tem que ter uma vitória nova. Sim, sim, sim. E a gente vai ficando mais motivado com isso, né? O que dá alegria, faz a gente ir atrás. Realmente, o semestre foi bom, sim. A gente conseguiu aprender, entender, conseguiu captar o que era necessário ser captado, que se tivesse em sala de aula a gente captaria. Eu achei que foi muito bom mesmo. Que bom, fico feliz. Fiquei bem satisfeita com a aula. Bom, eu fico feliz. Faço dessas palavras as minhas, Giovana. Obrigada pelo acolhimento, professor. Obrigada pela paciência. Imagina. Pela prestatividade de sempre. Enfim, sentirei saudades, como eu já falei, das suas aulas. Realmente aprendi bastante, só tenho a agradecer. Fico feliz. E vida que segue. Não, eu fico feliz e contem comigo, tá? Vocês têm meus contatos, precisar de alguma coisa, sei lá, na vida, OAB, TCC, alguma coisa, fiquem à vontade, me deem um alô, que contem comigo, tá? É um prazer, faço isso porque gosto muito. Não esquece da espero gente, contribuir de alguma forma. De maneira alguma, gente. Foi um prazer, Marcela, estamos pidona. Se nós precisar, a gente vai procurar mesmo. Por favor, façam isso. Ai. Então, até logo. Até breve. Até, obrigado, gente. Bom resto de semana para vocês. O resto, começando ainda. Boa semana. Tchau.